O número de acidentes de moto tem crescido assustadoramente em Feira de Santana. Somente de maio até o início do mês de junho, 6 mortes foram registradas, com 2 feridos socorridos para o Hospital Geral Clériston Andrade. Segundo a diretora-geral do hospital, a doutora Cristiana França, a situação é preocupante. Na realidade, o índice não é só... cada dia a gente tem um índice maior, mas também nos chama a atenção a gravidade de cada acidente desse. Nós fizemos agora uma pesquisa, nós temos tudo isso catalogado, mas assim, durante todo o ano passado, o ano de 2023 e 2024, nós fizemos a questão do quantitativo dos acidentes. E este ano nós estamos trabalhando também com fizemos alguns cortes de aonde é que desses acidentes vêm. Para você ter uma ideia, a gente atende normalmente aqui nesse hospital quase 500 pacientes vindo de acidentes de carro, de moto, de bicicleta e de pedestre. O que nos chama a atenção nesse quantitativo é que quase 80% desses acidentes são acidentes de moto. Então, são acidentes que os pacientes chegam aqui extremamente graves, com sequelas muitas vezes permanentes. Não é só um arranhão, não é só uma torção, mas são fraturas e muitas vezes fraturas graves. Fraturas que, além de lesar osso, lesa tendão, lesa artéria. Então, cada dia mais, a gente tem ficado mais preocupado com a questão do aumento do acidente de moto, né? Porque se você olhar, de 10 pacientes que entram hoje aqui acidentados, 8 é moto e 2 é carro, é bicicleta, é pedestre. E também pela gravidade desses acidentes. Então, isso é uma coisa extremamente preocupante. Os acidentes, eles cada dia mais aumentam, tanto no Brasil, na Bahia e em Feira de Santana. Por quê? Porque 61% dos pacientes que nós atendemos em toda a região centro-leste, esses pacientes vêm de feira. Agora, doutora, a senhora falou nessa pesquisa, nesse corte, tem como identificar desses 80%, a maioria homens, mulheres, pessoas jovens, qual é o perfil? Bom, 90% dos acidentes, vou pegar um corte de motocicleta, são homens e 10% mulheres, né? A gente sabe da máxima que a mulher, normalmente, ela é bem mais tranquila e também muito mais prudente, né? Não estou dizendo aqui que os homens são imprudentes, mas a mulher sempre é mais prudente. Certo? O que chama a atenção da gente, além do quantitativo de homens, é a idade que esses pacientes chegam ao Clériston. São idades produtivas, que vai de 15 até 55 anos de idade. Então você vai ver que é um corte grande que nós fizemos, mas é um corte em que o indivíduo está em idade produtiva. Isto não só acarreta na vida dele, porque muitas vezes ele sai daqui com sequela, né? Mas ele também traz problema também para o próprio Estado. Por quê? Porque o Estado, quando eu digo Estado, não é o Estado da Bahia, é o Estado do Brasil, é o país Brasil. Ele deixa de trabalhar as políticas públicas de saúde, né? Então, aquele dinheiro que devia estar voltado para algumas políticas públicas, ela tem que ser dividido para atender as demandas de acidente de moto, né? Então, a gente tem aqui uma quantidade grande de todo mês de seguro que é pedido, então isso é muito grande, de equipamentos e de procedimentos que são feitos. Eu sempre digo que a gente tem aqui uma demanda muito grande de um equipamento que a gente chama de OPME, que são os parafusos, placas, né, que a gente utiliza. Isso não é barato, isso é muito caro, né? Porque na realidade esses equipamentos, esses produtos, muitos deles não são fabricados no Brasil, vem importado de outros países. Então isso tudo gera um custo. E o SUS, ele é um sistema único de saúde, mas ele tem limite. Então a gente chama muito atenção isso. A idade, que é uma idade cada vez mais a gente tem recebido pacientes jovens, né? Então a faixa etária é de 15 a 55 e a prevalência de homens. As fraturas, normalmente, a maioria vem de membros inferiores, né? Aqui em Feira de Santana, a gente vê uma coisa interessante, é que as lesões de cabeça, elas não são muito frequentes. Não é que não tenha, tem a lesão, mas ela é bem menos frequente do que a lesão de membros inferiores. Por quê? Porque aqui o uso do capacete é obrigatório, né? Nos locais mais longe de Feira de Santana, por exemplo, em locais de distritos, né? As lesões são de cabeça. Por quê? Porque no interior existe uma máxima que eles dizem que eles não podem usar capacete, que é proibido pela polícia.
E a polícia desmente isso toda hora. O capacete é e tem que ser um equipamento de proteção. Então, quando é nos membros inferiores, a gente também tem problema, porque muitas vezes quando você lacera um osso, você lacera uma artéria, não dá nem tempo de chegar aqui para a gente salvar. Mas na cabeça, normalmente, o trauma também é grave, porque o trauma de cabeça é uma lesão que, quando também não deixa sequelas importantes, ele leva a óbito, e óbito de pessoas jovens, né? Então a gente tem esse chamamento para estar dizendo para vocês. As questões financeiras hoje no Clériston Andrade, esses pacientes, como a gente sabe que tem um período de internação maior, isso representa quanto por cento hoje desses pacientes jovens internados, doutora? Olha, a gente não tem um dado em termos financeiro, porque a gente sempre diz o seguinte, que o SUS, como ele é um sistema universal, e o SUS também não é de graça, a gente recebe para fazer. Mas assim, eu vou te dar um exemplo muito, muito importante, que é uma coisa que todo mundo, que a gente normalmente fala, porque se a gente for pegar custo de UTI de medicamento, é um custo elevadíssimo. Mas eu vou te dizer o seguinte, o ano passado, nós gastamos quase 3 milhões de reais só comprando OPME, que eu falei para vocês, que é placa, parafuso, enfim, aqueles fixadores externos. Então, 3 milhões de reais é muito dinheiro. Para o Sistema Único de Saúde, o ano passado, o Brasil, o Ministério da Saúde reportou para as unidades de saúde mais de 51 milhões de reais com os acidentes que a gente vê hoje, que é atendido se a gente distribuir por todos os hospitais. Então é um custo extremamente elevado. E a gente dizer para você quanto é que custa é muito difícil para a gente, porque é um custo extremamente elevado. Mas a gente tira pelo principal produto que a gente usa, que é o PME, que está em torno de quase 3 milhões de reais no ano passado, que a gente gastou. Quanto tempo eles levam internados? Tem uns que levam 15 dias, mas tem outros que levam 6 meses ou um ano. Depende muito da lesão que agrava, né? Então, você vê ficar um ano com um paciente desse dentro do hospital, ele não pode sair. Um hospital que é porta aberta para os acidentes. Um hospital que normalmente não rejeita nenhum tipo, porque a gente entende que os acidentes de automóveis, moto, enfim, são acidentes graves. Então, você veja como a gente tem preocupação e você fica com esse paciente muito tempo, né? E que normalmente impacta na emergência, porque a gente precisa receber outros pacientes também. É uma epidemia, né, que a gente convive diariamente. Qual o antídoto, na sua opinião, como uma pessoa que está vivendo isso no dia a dia? Tem uma solução para o problema? Bom, eu vou te falar o que eu sempre digo, que nos países desenvolvidos a gente não vê, moto não é um veículo de primeira escolha, como a gente tem no Brasil, né? Então, você não vê motos lá. Então, na realidade, o que é que a gente pode fazer uma análise disso? Por que existem motos? Porque normalmente o transporte que é oferecido à população não está contento. Então, o indivíduo compra uma moto porque quer chegar mais cedo no trabalho, ou, enfim. Então, a primeira coisa, a gente precisa trabalhar a questão da melhoria dos transportes de massa, né? Nos Estados Unidos, eles usam muito metrô, certo? Mas a gente aqui ainda não tem essa quantidade toda de metrô, não tem, a gente não pode fazer. Mas a gente pode sim, deve melhorar o transporte desse indivíduo, certo? A outra coisa é a oportunidade de emprego. Muitos deles utilizam a moto para trabalho, então tá aí também. Conscientização. Trabalhar campanhas educativas. Dizer para as pessoas que quanto mais rápido eles chegarem, mais a probabilidade é maior de ter acidente. Então tem que ter consciência. A outra coisa é a gente trabalhar também a questão da sinalização, certo? A sinalização das vias, né? Tá tudo certinho para poder que as pessoas tenham orientação. Um quebra-mola que ele não está sinalizado, na hora que o indivíduo passa, ele vai passar de qualquer jeito, vem com a velocidade na pista e pode acontecer acidente, certo? E começar a trabalhar a educação no trânsito nas escolas, dos pequenininhos. Porque o trânsito, ele reflete muito a educação que a gente tem em casa. Minha mãe dizia que se você não tem educação doméstica, você não vai ter educação em canto nenhum. Então a gente precisa, eu acho que nada mais importante do que educar as crianças, porque as próprias crianças elas vão cobrar dos pais, certo? E as pessoas entenderem que a pressa não leva a nada, porque se acontecer algum acidente, você vai ter que ficar parado, esperando, né? E assim, quando chega aqui no hospital, chegam muito nervosos porque querem ser atendidos, e a gente sabe que o hospital não tem condições de dar conta de todo mundo ao contento, porque cada vez mais, aqui é igual a regulação, quem sai primeiro é o que mais precisa, então quem opera primeiro é quem mais precisa.
Então, na realidade, essas são as minhas avaliações das melhorias que a gente pode fazer no trânsito. Melhorar transporte público, sinalização, educação. E uma outra coisa importante, que as pessoas não gostam, mas é importante, porque a gente só consegue idealizar aquilo que pesa no bolso, blitz. Ter blitz educativas. Começa trabalhando na educação e depois a gente faz a parte punitiva e financeira, porque senão a gente não consegue debelar também. Agora para o São João, não é? A gente sabe que aumenta o fluxo de pessoas nas rodovias, nas avenidas, e de que forma o Clériston está se preparando, digo, desde a questão dos fogos, mesmo os acidentes em geral, doutora Cristiana. Bom, aqui nós não temos tanto costume de atendimento a queimados, né? Porque o São João, apesar de Feira de Santana, esse ano tem um São João muito bacana, mas normalmente quando tem uma queimadura de maior gravidade, ou esse paciente, a gente faz o primeiro atendimento, é transferido para o HGE ou para o Hospital de Santo Antônio de Jesus, que são os hospitais que são referências nisso. Então, o que a gente tem que chamar atenção é justamente como você falou, é a questão do trânsito. As estradas vão estar muito sobrecarregadas. Nós estamos aqui no maior trocamento rodoviário do Norte e Nordeste, então a frequência de acidentes é muito grande. Então, mais uma vez, a gente pede que as pessoas tenham paciência e que eles vão chegar. O importante é que eles cheguem com saúde e com vida. Nós conseguimos reforçar o hospital, né, em termos de insumo, né, de materiais curativos, né, toda a parte de medicamento. Nós também, algumas especialidades, a gente também reforçou o plantão. Nós vamos estar aqui todos nós, mesmo que sendo um feriado grande que o governo do estado ele decretou, mas nós que trabalhamos no hospital, a gente vai estar todos os diretores no Clériston trabalhando, né? E é o reforço realmente da equipe, de uma maneira geral, da equipe de assistência.